Olá, está começando o Mude Cidades. Nesse espaço, nós vamos debater os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Schiavi e fico com você a partir de agora aqui na tela da Ubra TV. Nessa semana, que é a do Réveillon, nós vamos trazer assuntos importantes para esse período, finalzinho de ano, hein? A gente conversou com a Ângela Wolff, psicóloga, sobre a sobrecarga das pessoas no final de ano, bem como as cobranças por mudanças. Confira um bloco do programa que foi ao ar no mês de dezembro. Para falar comigo sobre essa sobrecarga que acontece na sociedade, eu converso com a nossa querida Ângela Wolff para explicar essa sobrecarga mental nas pessoas. Seja bem-vinda, Ângela, que bom te ter aqui de novo. Agora no cenário novo, né, que você não conhecia. Bom dia, Fernanda. Obrigada pelo convite. E, de fato, está muito elegante, muito bonito. Eu vendo nesse cenário novo, realmente, parabéns. Ângela, por que é que a gente fica tão sobrecarregado, tão cansado, exausto no final do ano? E eu conversando com pessoas assim próximas, é um sentimento meio generalizado, né? Acho que quase todo mundo está vivendo essa energia, assim, apesar da gente ter as festas, né, que alegram, que deixam a gente na expectativa de Natal, de Ano Novo, tem essa sobrecarga. Por que acontece isso? Fernanda, primeira coisa, eu diria que é a nossa dificuldade de colocar as prioridades dentro das categorias corretas da vida, né? Por que será que depois de um ano inteiro a gente chega nesse mês aqui entre novembro e dezembro e começa a empilhar obrigações? Na verdade, a gente não vai se desvencilhando delas. A gente começa a querer realmente assim, deixa eu dar conta de tudo que eu não dei conta durante o ano. Ou olhar para as obrigações que vão estar ali o ano que vem como se elas fossem urgências muito imediatas de serem resolvidas. E, na verdade, tem alguns setores que sim. O problema é que a gente começa a colocar tudo no mesmo lugar. Vamos resolver tudo esse mês. Mas existem coisas que a gente pode separar e colocar em determinados níveis de urgência, determinados níveis de organização. Existem técnicas dentro da psicologia que a gente chama de técnicas de resolução de problema. Então, emergencialmente, quando uma pessoa chega no consultório ali por mais ou menos nesse mês, novembro e dezembro, e ela começa a olhar a agenda dela, olhar o cenário dela e enxergar aquilo como caótico ou que eu não vou dar conta de resolver isso tudo até o final do ano, porque a pessoa já coloca esse discurso interno até o final do ano. Aí começa realmente já limita, uma situação. né? Exatamente. Então, ali a gente vai aplicar essa técnica de resolução de problemas. São 5 ou 6 passos que são bem interessantes de serem estruturados com o paciente, começando ali por finalzinho de novembro. Para algumas pessoas pode ser que tenha que ser antes. E a gente percebe assim, o maior estresse por parte de gestores, de empresários, pessoas essas que muitas vezes precisam estar trabalhando para ter remuneração, né? Então, eles acabam, meu Deus, como é que eu faço agora, final de ano? Eu gostaria de sair de férias, eu gostaria de estar em tal lugar, não tenho. Como é que vocês enxergam isso? Assim, nós conversávamos antes, né, antes de começar o Mude Cidades, a respeito que você atende muitos executivos, enfim, e que existe uma programação, né? E isso é bacana, se programar antes para não sofrer esse tipo de estresse. Para alguns setores em especial, nós começamos a fazer o desenho do final do ano em outubro, né? Onde já se estabelece quem poderá ser a pessoa que esse gestor ou esse executivo vai delegar algumas tarefas e organiza com essa pessoa essa retirada da presença de um diretor, da presença de um executivo dentro da instituição. Isso a gente começa a pensar, a aplicar em outubro, mas o desenho de como isso vai acontecer no final do ano, justamente para que uma empresa não pare, que a pessoa não fique extremamente preocupada e possa tirar pelo menos 10 dias de férias realmente, que é desligar o celular, né? A gente começa a orientar quem será a pessoa, quais são as pessoas para quem você vai delegar. Então, uma das coisas que pode funcionar muito bem, até para trazer um pouquinho mais de alívio, já entrando agora em dezembro, é trazer para si a clareza de que algumas estratégias precisam ser colocadas agora mesmo no final do ano, que é aprender a delegar. Vamos pensar. O que a gente começa a pensar? Como é que vai ser o jantar da ceia? Por que a gente está se preocupando com isso se hoje existem tantos profissionais que montam a ceia e levam para a tua casa? Né?
Mas vamos lá, às vezes tem a nona que quer fazer a cuca de sempre. Ok, mas faz a cuca da nona, essa. Você pode delegar quem vai fazer a tua ceia. A outra coisa é aprender a dizer não. Por incrível que pareça, quando a gente aprende a dizer não, Fernanda, é quando a gente melhora as nossas relações sociais. Porque na hora em que eu digo não, eu estou estabelecendo um diálogo mais transparente, mais próximo e mais assertivo com as pessoas. Porque se a pessoa está me fazendo, por exemplo, um pedido nesse final de ano de você tem que ir nessa festa, você tem que ir naquela, daqui a pouco a pessoa passa a noite toda indo em festa e não fica em nenhuma, não curte nenhuma. De poder dizer para a pessoa, olha, eu sei que é muito importante para ti que eu esteja presente, mas eu prefiro ficar nessa festa aqui, com esse tio, com essa tia, ou não ir a lugar nenhum. Então, aprender a dizer não, não é sair dizendo não na cara das pessoas. Existe sim um não que você diz sem explicação nenhuma. Mas eu sempre sugiro que você responda. O nome desse não é o não empático. É reconhecer que a pessoa está te fazendo um convite, porque aqui a gente entra muito nas emoções familiares, na dificuldade de dizer não para familiares. Diga não, explicando que reconhece que é importante para aquela pessoa que você esteja presente, mas hoje eu vou ficar aqui com a minha namorada, com o meu filho, vou ficar sozinho, quero curtir o meu Jingle Bells aqui sozinho. É importante trazer isso. Porque se a pessoa se sente à vontade para me fazer um pedido, eu também posso me sentir à vontade para recusar. Sim. Sabe que uma coisa que acontece muito comigo, eu tenho o meu núcleo familiar é muito pequenininho, eu acabei perdendo meus pais muito cedo, enfim. Então, quem ficou são pouquinhos membros aí. E muitas vezes acontece assim em outubro, no início de novembro. Aí o que a gente vai fazer no Natal? Cara, não sei, não faço a menor ideia. Sim. E aí a gente acaba sendo justamente isso, o não, eu não sei, também não quero saber agora, deixa a coisa acontecer. Existe uma pressão também por parte da família, né, desta união muitas vezes forçada, porque a gente sabe que muitas vezes as relações são extremamente medíocres e elas só se configuram ali nessas datas especiais. Existe isso, né? Existe sim. Tem uma pesquisa feita por uma instituição muito interessante, que é YouGov, que demonstra o seguinte, que nesse período entre novembro e janeiro, chega a ser 52% a elevação do nível de estresse de grupos que foram estudados porque tem que participar dessas festividades familiares. A gente pode achar que é pouco, né? Mas uma demanda doméstica, uma situação familiar, ela tende a ser das mais estressoras. Por quê? Vamos supor que no ano anterior teve um certo atrito familiar, mas ainda tem a necessidade de estar próximo, de tentar uma aproximação e vai fazer essa tentativa de novo e acaba piorando tudo. Por quê? Chega na praia, tipicamente, né? Todo mundo combinou que vai ficar naquela casa, que vai ficar naquele local ali. E o que começa a acontecer? Cada um começa a querer fazer uma coisa diferente. E as brigas começam ali porque, poxa, mas a gente combinou tal coisa. Tá, mas deixa eu fazer outra coisa. Então, essas flexibilidades, elas acabam não acontecendo e as exigências começam a ser mais relacionadas com o afeto, uma cobrança de afeto que não necessariamente ela precisa estar apresentada naquele dia, no Natal ou no Ano Novo. Pode ser ao longo do ano, mas por que a gente dá tanta importância para esse momento, né? Colocar tudo no mesmo cesto não é uma boa ideia. Então, o que a gente acaba colocando no caminho? Nossa, no Natal, o menino Jesus chegou, o amor vai reinar. Não é bem assim que funciona. Não. Então, a gente coloca todas as expressões de afeto, de amor, de compreensão, de carinho, de proximidade neste dia. E não necessariamente vai acontecer dessa forma. Pode ser que a pessoa chegue um pouco mais, com mais dificuldade nesse Natal. Quem sabe se a gente só apresentar a nossa presença e acolhida afetiva, mas aí se exige, né? Vem para a festa, vem brindar junto, tal coisa assim. Então, a gente coloca tudo no mesmo cesto, basicamente é isso, por isso que pesa. E a gente percebe também, não só nessa época de final de ano, mas também ali já uma movimentação em janeiro, fevereiro, de muitas demissões nas empresas, né? Muitas vezes acontece no final do ano das empresas definirem, e óbvio, com toda a autoridade que tem de definir quem fica e quem sai.
E nós temos as fatídicas férias, né, de janeiro e fevereiro, que é onde o funcionário vai e acaba não voltando. Isso também impacta nesse estresse, assim, de final de ano, do não saber se vai pertencer ou não àquele emprego, aquilo que é a subsistência da pessoa, né? De fato, Fernanda, das questões que mais comprometem a saúde mental do trabalhador, e não só do trabalhador, mas também de quem é gestor, é a clareza de que chega próximo do final do ano, as empresas vão repensar a estrutura da empresa, e isso está dentro do plano estratégico da empresa. E muitas vezes o que não é compartilhado com os seus colaboradores é isso, de que todas as empresas têm um plano estratégico. E nessa estratégia, algumas pessoas talvez não estejam mais em condições de estar naquela posição pela mudança estratégica na empresa. Uma verdade é que a insegurança material ela é profundamente adoecedora. Né? Até porque chegando no final do ano, quando as empresas começam a fazer esse balanço, elas também começam a identificar quais são os postos que vai apresentar corte. Então, algumas coisas podem mudar, inclusive dentro das instituições, trazendo essa clareza de que toda empresa tem um desenho estratégico, e dentro do desenho estratégico, algumas pessoas não farão mais parte daquele desenho, mas vão fazer parte em outras empresas que estão em outro caminho. Uma coisa que é bastante importante é que, chegando no final do ano, a pessoa começa a olhar muito para a questão dos custos e planos que ela vai ter que interromper para dar conta de manter a si mesma, né? Então, é importante nos planos demissionários trazer essa clareza para o colaborador de que toda empresa tem um desenho estratégico e que é importante, sim, todo mundo pensar em formas de se manter seguro economicamente, ou seja, talvez no final do ano não seja o melhor momento para fazer uma grande viagem se tu está vendo que a tua empresa está fazendo uma remodelagem estratégica. É importante pensar nisso e manter alguma reserva, sendo que todos nós deveríamos ter alguma reserva independente das condições econômicas de onde a gente está. Uma coisa importante também é quando a gente pensa que muitas vezes quando uma pessoa, especialmente em níveis mais altos, assim, em cargos bem importantes, da pessoa entender que ficar muito ferido no final do ano com a demissão e de às vezes se sentir injustiçado, traído pela instituição. Isso acontece muito, é mais frequente do que parece, nos níveis operacionais também. Mas aí eu coloco uma questão sempre para o meu paciente, que é, olha, se uma empresa tem um contrato contigo, você fornece um trabalho e ela te remunera por isso. Basicamente é isso. Mas tem todas as relações afetivas, a forma como tu é dentro do teu trabalho, tudo que tu constrói das relações ali. Mas se um contrato como casamento, que é um contrato baseado no amor, também acaba e as pessoas podem seguir em frente, por que a gente não pode ver dessa forma também um contrato de trabalho? As pessoas se separam e elas começam novas vidas dali um tempo com outras pessoas. Por que um contrato de emprego a gente não pode ver da mesma forma? Foi interessante para as duas partes até um ponto, mas as separações em geral elas são unilaterais. Tem uma pessoa que decide que não quer mais o casamento e você não vai continuar casado com ela. É assim com a empresa também. Claro que existe uma questão de força, né? Que a empresa é tua contratante, mas olhar para o teu futuro dessa forma, de que talvez para essa empresa já não funcione mais, não quer dizer que não vai funcionar para outra. O Multicidades faz agora um rápido intervalo, mas você já sabe, não sai daí que tem muito mais. Na Ubra, você tem um futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 tá on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, segunda graduação, transferência ou nota do Enem? Aqui você tem condições de pagamento super especiais com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidade de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul.
E o Multicidades está de volta e a gente agora confere uma entrevista com a Rosa Berenhueft, especialista em liderança e gestão de pessoas, que nos deu projeções do mercado de trabalho para o ano de 2025. Rosa, a gente está no final do ano, onde muitas mudanças acontecem nas empresas, de um modo geral, e eu queria que você falasse sobre esse assunto, assim, sobre a tua experiência aí, conta um pouquinho da tua história para a gente. Como é que você foi parar nesse mundo corporativo aí do RH, que é tão difícil e tão odiado pelos funcionários? É verdade, gente. Hoje, isso aí é uma necessidade muito grande, porque estamos falando hoje numa sociedade que está desprezando muito, em geral, a qualidade de vida, a qualidade de saúde mental, as oportunidades de trabalho, a preparação. Então, empresas estão se vendo em um dilema. De um lado, elas têm pessoas, trabalhadores que vieram com elas e que eles estão considerando pessoas obsoletas. E do outro lado, estamos tendo uma nova juventude que está entrando com muito gás, dois tipos de pessoas, né? Aquelas que estão com muito gás e outras que estão querendo somente rapidamente crescer e ter oportunidades e botar um dinheiro no bolso. Então, no meio de tudo isso, o mercado, com a tecnologia em avanço, a inteligência artificial e o surgimento de novos territórios ou novas indústrias, né? E assim, algumas indústrias estando em alta, como a indústria da saúde, a indústria da educação, a indústria da tecnologia, o agro, temos muito diversificado os mercados. Mas o que nós sabemos? Nós sabemos que, em este momento que há uma mudança muito forte das relações de trabalho, e as pessoas estão sendo convidadas e até pressionadas a cuidar, em primeiro lugar, da sua própria formação, da sua própria decisão do que elas querem ser e por onde elas querem andar. E, por outro lado, as empresas estão muito demandadas a criar contextos que facilitem que essas pessoas possam entregar e executar seus trabalhos e crescer dentro deles, dentro de um contexto com um mínimo de saúde, né? O que nós vemos hoje é que existem algumas áreas de trabalho onde, se você vê uma notícia hoje que um profissional, diretor de felicidade numa empresa, vai ser um dos que vai receber um salário mais alto do mercado, é porque alguma coisa está acontecendo nesse mundo de recursos humanos. As pessoas estão buscando muito mais do que fazer algumas coisas, é fazer essas coisas dentro de contextos saudáveis. Indo para a questão muito mais prática, eu acho que nós temos aí algumas áreas bem fortes que tem bastante expectativa e tem oportunidades. Eu diria que tudo que se refere à saúde e bem-estar dos trabalhadores são áreas que vão ter muita demanda. Isso porque estamos vendo necessidades de segurança psicológica, de saúde mental, de saúde física, de cuidados e criação de ambientes e culturas bem voltadas a bem-estar. Temos algumas outras dentro das empresas, algumas áreas com muita força desenvolvendo e que vão ser demandantes de mão de obra, como as áreas de finanças, as áreas de tecnologia, a própria área de recursos humanos, as áreas que têm a ver com mercado, logística e venda, as áreas comerciais. Muita coisa está mudando na relação das empresas e já vem mudando com o e-commerce e tudo mais. Então, essas áreas, como especificamente posições para tecnologia, posições para finanças, posições visão de mercado e posições de recursos humanos,
para preparar pessoas, porque estamos com carência de mão de obra qualificada. Eu percebo assim, Rosa, exatamente isso que tu falaste, foi uma fala muito importante. Existe, apesar de ter uma demanda gigante por parte das empresas, né, das empresas buscarem novos funcionários, a gente sente falta de profissionais qualificados, né? E hoje a gente tem um cenário, por exemplo, assim, do que diz respeito ao ensino superior, de muitas facilidades. A própria educação EAD, ela chega com um valor muito mais baixo para que a pessoa possa ter essa formação, e mesmo assim existe essa questão de falta de qualificação profissional. Você acha assim, existiu uma movimentação, aí a gente vai voltar um pouquinho no tempo, vamos lá para a pandemia, onde nós somos obrigados, né, eu trabalhei o tempo todo, enfim, sempre estive dentro de um estúdio de TV, mas a grande maioria das pessoas, elas se obrigam a aprender a trabalhar em home office. Hoje já começa uma movimentação dessas pessoas saírem do home office e já trabalharem presencialmente, mas ainda as empresas mantêm essa questão de estar em casa, produzindo, enfim. Para vocês, como é que vocês veem isso, essa movimentação, essa necessidade que teve de adaptação, a falta de qualificação e o retorno para a empresa? Como é que funciona isso, assim, no teu ponto de vista? Eu penso que, primeiro, nós tivemos, de um lado, uma desgraça com a Covid, mas uma oportunidade muito grande de fazer uma revisão radical e um questionamento de como estávamos vivendo o trabalho. E levamos um tempo para nos acostumar e até usufruir dessa condição de ter que ficar em casa, fazer o autogerenciamento e estarmos muito disciplinados e disponíveis para poder entregar por nossa conta, sem ter um chefe que nos açucrine. Então, nós aprendemos algumas coisas muito interessantes e aprendemos também que era muito importante ter desfrute na vida. Um desfrute com família, um desfrute do tempo, ou um tempo dedicado a nós para um exercício físico, ou um estudo, etc., porque eu tinha que estudar por minha conta. Então, tivemos vários ganhos. Mas eu penso que o seguinte, nesse momento, quando existe uma formatação de um novo modelo de funcionamento, não temos nem que dizer que o remoto é muito bom e que o presencial é muito bom. Uma coisa ou outra. Podemos fazer, sim, um mix desses dois modelos, tendo 2 dias, um dia, 2 dias durante a semana, presencial ou remoto, porque existem necessidades que num modelo e no outro não há como suprir. Por exemplo, exatamente nesse momento que eu estou aqui com minha equipe trabalhando, surge uma necessidade, surge uma necessidade ou um problema a ser resolvido, eu vou rapidamente sentar com 2, 3 pessoas e dizer assim, vamos resolver esse negócio agora, rapidinho, papapá, e eu dou, mas eu escuto a ideia do outro, eu tenho ajuda e colaboração do outro, eu tenho uma visão diferente do que eu tinha antes de conversar com eles, e eu vou fazer com que essas 3 pessoas pensando terminam dando uma solução para o cliente muito melhor do que eu estava pensando. Tá? Então, essa troca, esse sentir o outro, esse aproveitar o pensamento e a urgência e a necessidade está sendo resolvida rápido, é muito bom. Por outro lado, eu muitas vezes preciso estar mergulhada e disciplinada e concentrada no meu trabalho. E pode ser que remotamente eu esteja com muito mais tempo, mais disponibilidade ou condição de poder pensar e fazer. Isso é um desafio para as empresas de poder criar espaços de conversação, espaços criativos, espaços de encontro que permitem analisar o que acontece com a empresa hoje,
para onde que a gente vai ir. Os grandes temas do negócio podem ser tratados presencialmente. Os grandes temas da gestão e da operação podem ser tratados remotamente. Ah, perfeito. Então, Rosa, nossa conversa está sendo extremamente importante. Eu tenho certeza absoluta que você é de casa, que está no mercado de trabalho, que está buscando algumas vagas. No final do ano, como eu disse, a gente sempre tem aquela vontade de mudar de opção ou sair, enfim. O Muticidades de hoje vai ficando por aqui. Você pode ver essa e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Tchau!